Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais vídeos aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre fenômeno de transporte 2, né? Ou mecânica do fluido 2, que a gente paga essa matéria na engenharia, tá? Não, nem todas as engenharias pagam, especialmente a minha paga, e é uma das matérias mais complicadas, porém mais interessantes. E no vídeo de hoje eu vim trazer um pouco, né, de uma aplicabilidade delas na área de engenharia ambiental e sanitária. Bom, isso aqui foi um seminário que a gente fez, que compôs a nota da AB2, né? E por isso tá nesse estilo. Tem 5 aplicações aqui, mas eu só vou focar em 2 só, tá bom? Eu vou focar na parte inicial de conceitos e depois eu pulo para 2 aplicações e a gente finaliza esse vídeo, tá? Então, radiação, lembra, é uma das eu ia falar, não é etapas, tá? Mas é um dos tipos, ou melhor, um dos tipos que está dentro da transferência de calor, né? Tem transferência de calor por condução, por convecção e por radiação. E transferência de massa seria quando há uma diferença de concentração do maior para o menor. Então vai haver esse movimento das partículas. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Bora lá. Bom, sumário, que eu não vou seguir todo, né? Mas aqui no vídeo eu vou me deter essa primeira parte desse primeiro tópico aqui, o segundo tópico, e depois a gente pula lá para o quarto tópico, desinfecção com radiação ultravioleta, UV. E depois a gente pula para o último, tá? Remoção de nitratos via troca iônica. Bom, quando a gente estuda fenômeno de transporte 2, a gente tem alguns estilos, né? Isso daqui, na verdade, essas imagens, elas foram provadas, né, experimentalmente. Então foram lá, fizeram muitos processos até ele chegar nessa coisa que a gente chama de camada limite térmica e camada limite de velocidade. Tem também a de concentração, mas não está nesse vídeo, tá? Nem nos slides. Então, são gráficos, né? São um comportamento do fluido ao longo de uma trajetória. Para a térmica, é desenvolvida quando há uma diferença de temperatura entre o fluido na corrente livre e a superfície, tá? Então, a corrente livre seria isso aqui e a superfície seria isso aqui. A superfície seria o contato do fluido, né, com a base, vamos dizer assim, do objeto lá. Pode ser da parede, por exemplo, de uma parede, né, de qualquer coisa, é o fluido, né? Fluido pode ser o quê? Pode ser água, por exemplo, ou pode ser o ar, né? Então, quando a gente trabalha com fluido, pode ser ambos. E ele trabalha assim, né? Ó, perceba que a temperatura, a gente chama de temperatura infinita, né? É como ela estivesse lá no topo, lá no final. E essa temperatura daqui é a temperatura de superfície. Perceba que a temperatura de superfície ela é bem maior do que a temperatura lá em cima, né? Tá? E quando a gente trabalha com camada limite de velocidade, né? É a camada de fluido que está próxima de uma superfície delimitadora, onde se percebem os efeitos difusivos e a dissipação de energia mecânica. Aqui é basicamente o inverso, entre aspas, da camada limite térmica, né? Quando a gente tem um fluido, né, eu não sei se vocês percebem, né? Pode analisar aí um rio, um lago, um mar, qualquer coisa. A velocidade em cima vai sempre ser maior, ou melhor, a velocidade em cima é a maior. A maior não, perdão, não é maior. Depende muito, né? Depende muito. Mas, assim, geralmente é 60% da altura, né? Se eu não me engano, é 60% da altura que vai ter velocidade máxima, tá? Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você sobe, geralmente a velocidade tende a aumentar. Ou seja, quanto mais você baixa, ou seja, quando mais você fica mais fundo, vamos dizer, lá no rio, no lago, quando há uma movimentação daquele fluido, a tendência é que aqui tenha força de atrito, né? E ela vai agir contrária ao movimento. E se ela vai agir contrária ao movimento, então o meu fluido ele tende a diminuir. Por isso que ele vai tender a diminuir a velocidade, é melhor, né? Então quando chega aqui, a velocidade aqui é 0. Tá? Na parede ou no chão é 0, certo? Quanto mais eu vou subindo, mais vai aumentar.
Daí, quando a gente fala eu falei de efeitos difusivos e tal, a gente fala de lei de Fick, princípio fundamental que descreve a difusão de partículas em um meio onde não há equilíbrio químico ou térmico. Formulação por Adolf Eugene Fick, eu acho que é assim, em 1855. Então esse rapaz aqui, ele criou a lei de Fick, né? São duas que eu vou explicar, eu acho que no próximo slide, né? Duas leis de Fick. Então, difusão seria basicamente a movimentação de partículas para outro meio, tá? Basicamente isso. Então, os objetos em si do mundo que nós vivemos, claro, né? Seja o seu celular e o seu notebook, eles sofrem difusão se eles tiverem espaços livres dentro da estrutura atômica, entendeu? Geralmente tem. Por exemplo, se você pegar carvão não é cheio de poros. Por isso que ele é um bom ele absorve bem, entendeu? Os elementos indesejados. Porque ele tem essas aberturas. Ou seja, de certa forma, eu posso associar que houve na verdade, uma absorção, né? Uma absorção. Mas quando o elemento químico está no fluido e ele passa para o carvão, aí sim, houve uma difusão, houve uma movimentação. Houve uma diferença de concentração, tá? Então, a primeira lei, ela fala sobre um regime estacionário, ou seja, que não há variação de massa, tá? E essa é a equação. J igual a menos D, diferença de concentração. Sinal negativo, a direção do fluxo é na direção inversa do gradiente de concentração, por isso o sinal negativo. Então, esse seria aqui, ó, basicamente, o gráfico, né? Uma linha reta, ela não há variação. Porém, quando a gente vai para a segunda lei de Fick, a gente vai para um regime não estacionário, ou seja, tem variação, né, com o tempo. Então, vai ser basicamente aqui. E essa é a equação, tá? Aqui eu vou pular, aqui vai ser realmente curiosidade para vocês, porque a gente vai lá primeiro para essa, tá? Vamos para desinfecção com radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta substitui o cloro, é uma das aplicações, tá? Substitui o cloro, o ozônio e outros oxidantes na desinfecção da água. A radiação V, usada para desinfecção, gerada por lâmpadas de mercúrio, penetra no corpo de micro-organismo, altera o seu código genético, impossibilitando-lhes a reprodução. E antes de eu prosseguir, aqui está uma imagem, né, bem ilustrativa. A luz visível, que é a luz que a gente chega, está num comprimento de onda, né, de 10 elevado a menos 3 metros, 10 elevado a menos 9, porque é nano na verdade, 10 elevado a menos 9, de 400 até 780. A radiação ultravioleta, ela está entre essa faixa aqui, né, 100 e 400. Só que o nosso processo, né, ele está aqui, ó, basicamente aqui, tá? Então, é o seguinte, é muito simples. Você vai ter um processo de radiação, que é um processo de transferência de massa, de calor, melhor, um processo de transferência de calor, né? Lembra que transferência de calor pode ser convecção, condução ou radiação. Então, transferência de calor. Radiação, lembra, vai ter a presença, né, de ondas eletromagnéticas. Vai fazer o seguinte, eu aplico essa radiação no meu fluido. No meu fluido vai ter micro-organismo. Esses micro-organismos não aguentam e acaba que o DNA deles é destruído. Ou seja, o DNA deles, tipo assim, altera o código genético todo. E se você altera, você está alterando como fosse uma função, a função daquele micro-organismo. Aí ele fica, eu ia falar voador, mas ele fica perdido. Já era, alterou, já era. O que era para ele sempre faz um negócio. Você altera o código genético dele, ele já era, ele vai fazer outra coisa, vai morrer, vai fazer isso. Então, o código genético é a característica dos seres vivos, né? Seres vivos, que eles têm, tipo assim, já é uma informação, né? Já está no código genético. Né? Lá pelo código genético a gente já dá pra ter noção se o cara vai ter cabelo moreno, branco, olhos azuis, não sei o que lá,
dá para saber. Então é basicamente a função, vamos dizer assim, né? Alterou o código genético, já era, meu amigo, já era. Então essa é uma aplicação clara na engenharia ambiental e sanitária, muito clara. Aí, ó, os fatores, né, que afetam a radiação dos micro-organismos. A turbidez da água, claro que a radiação vai ficar ruim, né? A temperatura, né, porque vai sofrer, sim, influência lá a radiação vai, com certeza vai sofrer. E depósitos na lâmpada, né, que vai impedir com que propague a radiação. Fatores que não afetam a radiação: presença de amônia, nitratos, nitritos e DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio. Fatores que absorvem a radiação: ferro e ácidos úmicos. Né, vou dar característica aqui para ferros, porque ácidos úmicos eu não tenho tanto o que falar. Mas o ferro realmente, né, ele tem essa característica de metal, então ele absorve mais. Né? Não é à toa que geralmente metal, né, panela, essas coisas aí, eu creio que é ferro. Alumínio, ferro é basicamente isso. Ele tem essas características. Né? E sólidos em suspensão podem abrigar micro-organismos, né? Abrigar micro-organismo e protegê-lo da radiação, isso é verdade. Se eu tiver solos dissolvidos não, na verdade, se eu tiver solos suspensos, na verdade, solos suspensos, a bactéria, né, ela pode se esconder e tal. E aqui está um gráfico que seria a dosagem que eu forneço de radiação versus a sobrevivência. Quanto menos eu doso, mais sobrevivência eu tenho de Escherichia coli. Ó, Escherichia coli, coli. Escherichia coli, acho que é isso mesmo, que eu não sei falar. É isso mesmo. E quanto menos eu forneço, quanto menos eu forneço, mais sobrevivência eu tenho de micro-organismo. Quanto mais eu forneço de energia, menos eu tenho, tá? E aqui tá algumas fotos que eu tirei do site onde eu peguei esses dados. Eu creio que esse aqui é o processo que eles fazem, tá? E algumas aplicações, tá aqui na estação de tratamento de esgoto, de água, embarcações, indústria petrolíferas, indústria farmacêutica e alimentícia, por exemplo. E a gente pula lá para a última aplicação, que é remoção de nitratos via troca iônica. Bom, quando a gente fala de nitrato, a gente está falando de NO3-. Ele é muito usado, cara. Ele é usado para fertilizantes, pesticidas, herbicidas, eu botei em verde. Porém, ele tem também as suas consequências, né? Tem os seus prejuízos. Né? A gente em vermelho aqui eu botei, né? Diarreia, bebê azul e câncer gástrico. E aqui tá a molécula, né, do nitrato. Botei só para deixar ilustrativo. E bora lá. Como que eu tiro o nitrato que está dentro do fluido, por exemplo? Eu não quero. Se o caso é prejuízo. Ninguém quer, na verdade. Né? Ninguém quer morrer, né? Então, não é possível que alguém queira morrer. Então, vamos lá. A gente precisa tirar isso, certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente trata com resina de troca iônica. São materiais absorventes, fabricados sinteticamente, carregados com íons específicos. Quando entram em contato com a água, tem a capacidade de trocar esses íons com os presentes na água, permitindo a remoção dos elementos indesejados. Ou seja, eu tenho nitrato, eu boto a resina de troca iônica, vai ser especializada para trocar íons, e eu acabo que eu pego o elemento químico que eu não quero, tá na resina, e o elemento que eu quero joga para a água. Então, tipo assim, eu descontamino, tá? Então é basicamente isso que eu já falei. Como ocorre a transferência de massa nas resinas de troca iônica? Primeiro, difusão no fluido. Eu vou ter a resina, né? Eu vou jogar a resina e eu vou ter o fluido, né? Então vai ter primeiro a difusão no fluido, né? Os elementos, ou melhor, os íons, né, do fluido vai ter que chegar na resina, diferença de concentração. Depois eu vou ter difusão dentro da resina, certo? Eu vou haver um processo dentro da resina também de difusão. Depois eu vou fazer essa troca, ou seja, depois que chega o elemento na resina e tem um processo na resina, é tipo assim, manda para cá esse que eu jogo para cá esse. Então pegou, jogou. E há essa remoção dos íons. Então basicamente é o seguinte, eu tenho nitrato na água, eu tenho a resina com um determinado íon, e tem determinado íon na água. Esse íon da água que eu não quero vem para a resina, e o da resina vai para a água e eu descontamino.
Algumas aplicações da resina nitroquiônicas, parece chimbra, né? Parece chimbra. Realizar o tratamento de efluentes, descolorir soluções orgânicas, remoção seletiva de flúor e remove ácidos. Agradecemos pela atenção. Foi assim que a gente terminou, tá? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente. Já deixa logo seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!